Acontece que o Banco Central da Rússia passou anos acumulando uma enorme e bem diversificada reserva de divisas. No entanto, o rublo russo está em sérios apuros. Há apenas um mês, fiz um vídeo provocativo sobre como a estratégia da Rússia parecia ser realmente inteligente. Eu argumentei que, devido à dependência da Europa do gás russo, os países europeus teriam fortes incentivos para não aderirem às sanções americanas. E, de fato, nos primeiros dias da guerra, essa previsão parecia se sustentar. Nações europeias como Alemanha e Itália hesitaram em impor sanções, até que, de repente, decidiram não hesitar mais. E agora, não apenas a Europa, mas também o Japão e até mesmo a tradicionalmente neutra Suíça anunciaram que vão sancionar diretamente as reservas de guerra da Rússia. Como resultado, o rublo russo está despencando. Mas será que o Ocidente superou o Banco Central da Rússia? E como o Banco Central russo vai retaliar? Vamos analisar isso. As sanções ocidentais atualmente se concentram em 3 grupos. O primeiro grupo são os russos ricos e ou bem conectados. O segundo grupo são os bancos, especialmente no que diz respeito ao sistema de mensagens utilizado para transações financeiras internacionais. Finalmente, o terceiro grupo é o próprio Banco Central da Rússia. Vamos começar pela forma mais comum de sanções contra russos ricos, especialmente aqueles ligados ao regime de Putin. A ideia é que esses indivíduos são os principais apoiadores do governo de Putin e, ao atingi-los financeiramente, eles poderiam pressionar Putin a se retirar do conflito. Isso pode ser particularmente eficaz neste caso, já que cerca de 20% da riqueza das famílias russas está em países como Chipre, Suíça e Reino Unido. No entanto, os historiadores econômicos costumam afirmar que essas sanções não são muito eficazes para impedir invasões desse tipo. Isso nos leva às sanções que pressionam diretamente o rublo. Essas sanções dificultam o financiamento da guerra por parte da Rússia, mas mais importante ainda, um rublo desvalorizado prejudica a Rússia ao aumentar a inflação, já que as importações ficam mais caras. E embora a economia russa seja autossuficiente em setores-chave como energia e alimentos, o país ainda importa muitos bens, como máquinas, roupas e carros. Como as sanções contra os bancos russos afetam o rublo? Ao impedir que os bancos ocidentais façam negócios com bancos russos, essas instituições financeiras ficam incapazes de facilitar transações internacionais. Além disso, há o muito divulgado bloqueio das instituições russas do sistema de mensagens ocidental para transações financeiras. Claro, os bancos russos poderiam contornar isso. Eles poderiam, por exemplo, optar por não utilizar o sistema de mensagens e fazer suas transações por telefone. Ou poderiam usar um sistema menos eficiente, desenvolvido pela China ou pela própria Rússia. O mesmo vale para as sanções individuais. Os bancos poderiam contornar isso teoricamente, utilizando instituições não ocidentais. No entanto, isso não é simples. Imagine só, os banqueiros russos estão enfrentando uma das maiores interrupções em seus negócios de todos os tempos. E agora, espera-se que mudem seus maiores sistemas e redes de clientes ao mesmo tempo? Isso não vai acontecer tão rápido. É aqui que o Banco Central da Rússia deveria intervir. Em um vídeo anterior, mencionei que o Banco Central poderia utilizar suas enormes reservas de divisas para amortecer os impactos das sanções bancárias. Basicamente, vender suas reservas como títulos de dívida e usar esses recursos para comprar muitos rublos. Para evitar o congelamento dessas reservas pelos Estados Unidos, o Banco Central russo foi esperto o suficiente para manter a maior parte dessas reservas na Europa, que é muito dependente do gás russo. Com isso, eles teriam conseguido imunidade contra as sanções, mas a economia é algo estratégico. Isso significa que uma ação de um jogador pode desencadear uma resposta de outro, e foi exatamente isso que aconteceu. Talvez, quem sabe, os líderes europeus tenham até assistido ao meu vídeo anterior. Deixe-me apresentar o que está entre a Rússia e as sanções econômicas ocidentais. Acontece que, após a escalada da guerra na Ucrânia, a Europa decidiu se comprometer com as sanções e, junto com o Japão, Reino Unido e Suíça, atacaram diretamente as reservas de guerra de Putin. Isso é realmente inédito.
Esses países estão ameaçando congelar as reservas em euros, dólares, ienes e francos que estão sob sua jurisdição. Embora tudo isso pareça complicado, na prática significa que, se o Banco Central russo ligar para seu corretor para vender títulos franceses ou outro ativo, o corretor simplesmente dirá não. Ou, se tentarem acessar suas contas no Banco Central alemão, eles também receberão um não como resposta. Com esse movimento, o Ocidente essencialmente desmantelou a estratégia do Banco Central russo. E sim, isso também refutou a análise que fiz no vídeo anterior. A consequência é que as sanções contra os bancos se tornaram muito mais impactantes. O rublo está caindo drasticamente e a inflação na Rússia está prestes a aumentar. Além disso, o Kremlin terá mais dificuldades para financiar suas tropas de invasão. Mas existem dois fatores importantes que podem complicar ainda mais as coisas. Primeiro, algumas sanções podem não ser tão eficazes quanto parecem. E segundo, a Rússia pode conseguir defender sua moeda mesmo sem suas reservas de guerra. Vamos falar primeiro sobre as sanções que parecem mais fumaça e espelhos. Claro, todas essas sanções parecem extremas e os mercados estão reagindo como se já estivessem em pleno vigor. Mas é importante lembrar que nem todas estão implementadas. Sim, alguns bancos perderam o acesso ao sistema de mensagens para transações financeiras. Mas o mais importante, eles ainda podem usar o sistema para transações de energia. Talvez os bancos russos possam contornar isso, alegando que uma parte muito maior de suas transações é voltada para o setor de energia. E mesmo que isso não seja possível, as transações mais importantes são, de fato, as de energia. Isso deixa uma grande brecha. Quanto às reservas do Banco Central, não está claro quantas delas realmente serão congeladas. Isso significa que o Banco Central russo pode ainda ter tempo para transferir a maior parte dessas reservas para outras jurisdições. E além disso, a Rússia tem outros meios de reagir às sanções. Por exemplo, muitos temem que a Rússia retaliará cortando o fornecimento de gás para a Europa. Mas isso também não seria do interesse da Rússia, porque deixaria o país com ainda menos dinheiro para sustentar sua moeda. Em outras palavras, quanto mais a Rússia corta o fornecimento de energia à Europa, mais rápido esgota suas reservas de guerra. Por enquanto, o Banco Central russo está tentando atrair capital estrangeiro ao aumentar sua taxa de juros de 9,5% para 20%. Além disso, implementou controles de capital para impedir que seus cidadãos enviem dinheiro para fora do país. Finalmente, prometeu fornecer liquidez para qualquer banco em dificuldade. O Ocidente desmantelou a estratégia do Banco Central russo, mas agora a bola está novamente com a Rússia. Se a Rússia cortar o fornecimento de energia para a Europa, as consequências serão graves. Além disso, a Rússia está considerando congelar ativos ocidentais. E como o economista da instituição financeira suíça Credit Suisse, Zoltán Pozsar, apontou, os excedentes energéticos da Rússia financiavam boa parte do Ocidente. E interromper esse fluxo pode levar a enormes tensões nos mercados financeiros ocidentais. E o que dizer dos impactos de longo prazo dessas sanções no uso da moeda norte-americana ou na economia russa? E finalmente, se você quer saber mais sobre a economia da Rússia, confira este vídeo, ou se estiver interessado em finanças internacionais, assista a este outro vídeo. Considere apoiar minhas pesquisas no Patreon ou Ko-fi, com os links na descrição.